Esse capítulo 12, né, de Daniel, ele é o capítulo que fala sobre o tempo do fim, né? Nós temos explicado, né, ao longo de vários programas, né, que quando a gente fala em tempo do fim, queridos, a gente não pode apenas falar dos últimos 7 anos, né, da história da Terra, antes, né, de Cristo estabelecer o reino milenar. Né? Quando a gente fala em tempo do fim, nós temos que pegar o conceito bíblico, que ele é pregado primeiro por João Batista, depois por Jesus e confirmado pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Todos eles vão falar unanimemente que o tempo do fim é chegado. Ou seja, na época deles, o tempo do fim já era chegado. Então, o que nós entendemos por isto? Que o tempo do fim é inaugurado pela vinda de Jesus, a primeira. Ali ele dá início ao tempo do fim. O tempo do fim é o tempo também da igreja. E o tempo do fim não é os últimos 7 anos nominais. Nós temos aí pelo menos 2000 anos em que nós estamos no tempo do fim. E nestes 2000 anos acontecem alguns sinais que eles se repetem de uma maneira cada vez mais forte, cada vez mais global, testificando as palavras do próprio Jesus a respeito do fim dos tempos. Mas, além disso, também trazem algumas questões específicas. Fato é que tempo do fim, ele começa com Jesus, mas ele termina também com Jesus, com a volta de Jesus. Porque lá no capítulo 12, que você citou, Diácono Aldo, sobre esse tempo, ele fala que nesse tempo se levantará Miguel, né? Sobre este Miguel há um debate, né? Qual que é a identidade desse Miguel? Não vou entrar nesse assunto agora, porque senão a gente vai desviar totalmente o assunto. Mas é importante você guardar o que significa Miguel. Quem é como Deus? O nome Miguel significa quem é como Deus. Muitas vezes Miguel é mencionado como Arcanjo Miguel. Principalmente lá no Apocalipse, ele cita claramente o Arcanjo Miguel. Aqui, ele não fala em arcanjo, ele fala grande príncipe. Então é uma coisa para a gente discutir em outro momento. Mas fala que esse tempo será um tempo de angústia, o tempo do fim. Como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Jesus vai repetir este termo, né? Mas ele fala que naquele tempo, neste tempo que é um tempo de angústia, o povo de Deus será salvo. E ele fala sobre ressurreição. Então, acaba como o tempo do fim? O tempo do fim acaba, independente de interpretações, com a segunda volta de Jesus, com a volta de Jesus, né? A segunda manifestação dele, e também com a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos, certo? Isso é muito claro. Porém, aqui no capítulo 12, ele, depois que acaba de ter essa profecia, eles acabam conversando, né? Então, na visão, né, que Daniel teve, ele conta, né, que perguntam para o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, mas quando se cumpriram essas maravilhas? Então o homem vestido de linho, ele fala, né, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? O que é isto? Nós podemos perceber que não é apenas Daniel que fala sobre isso. O Apocalipse fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Nós sabemos pela própria interpretação de Daniel que tempo é igual a ano. Então, um tempo é um ano. Tempos, ou 2 tempos, são 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. Então, são 3 anos e meio. Mas são 3 anos e meio literais ou 3 anos e meio simbólicos? É aí que está a chave para você identificar quando se cumpriram essas profecias. Por quê? Porque Deus estabeleceu na palavra dele, tanto em Ezequiel quanto em Números,
que, profeticamente, um dia corresponde a um ano do ponto de vista profético. Então, quando você tem 3 anos e meio, você tem quantos dias? Bom, primeiro, você tem 42 meses, que é o tempo que fala o Apocalipse. Mas você também tem 1.260 dias, que também são relatados nas profecias. 1.260 dias segundo o calendário judaico, que é diferente do nosso calendário, o calendário solar, o calendário gregoriano. 1.260 dias. Se você utilizar este princípio, um dia é igual a um ano, você tem o quê? 1.260 anos. Nós sabemos pelas profecias, aí não vai dar tempo da gente explicar pormenorizadamente, mas nós sabemos pela profecia que esse tempo já se cumpriu, né? Que é o tempo em que o povo santo seria dominado e seria perseguido, né? Então, nós sabemos que este povo santo, pelo que diz o próprio presbítero Maciel, agora se chama igreja, né? Isso se cumpre na história. Então, isso aconteceria dentro do tempo do fim, como diz a profecia aqui no capítulo 12. Então, Daniel, depois dessa profecia, ele vai e pergunta outra coisa: mas qual será o fim dessas coisas? E então, lhe é dito, né? Daniel, essas palavras estão seladas. Então, naquele tempo, elas estavam seladas, né? Mas ele então dá essas duas contagens que você fala. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Ora, se nós estamos interpretando princípio dia-ano, então nós temos que ser coerentes e temos que entender que aqui 1.290 dias, na verdade são 1.290 anos, e 1.335 dias são, na verdade, 1.335 anos. E como compreendê-los? Bom, ele fala sobre abominação desoladora. Irmãos, o que são abominações desoladoras? Porque não houve só uma. A abominação desoladora, ela está relacionada ao sacrifício contínuo, ela está relacionado à ameaça contra Israel, mais especificamente contra Jerusalém e contra o serviço realizado no templo. As abominações, elas se relacionam com o domínio político-religioso, reinos que invadem a Terra Santa e ocupam Jerusalém politicamente e o monte do templo, invadindo o espaço e estabelecendo ali as práticas religiosas que são contrárias às que estão registradas nas Escrituras. Então veja, com ou sem o sistema de sacrifícios em validade, essas forças, elas colocam seus símbolos e os seus serviços de culto onde? No Monte Moriá, onde foi erguido o templo judaico. Esse é o contexto, esse é o significado de abominações da desolação, porque há 3 nas Escrituras e não só uma, como as pessoas dizem. A primeira delas está em Daniel capítulo 8, verso 9 a 14, e Daniel capítulo 11, 31. Esta primeira se cumpre com a invasão de Antíoco Epifânio IV, da divisão dos Seleucidas a Jerusalém, em 168 a.C. Depois, queridos, a segunda, que está lá em Daniel 9, 27, Mateus 24, 15 a 20, sobre ela Jesus fala ali em Mateus, e também lá em Lucas 21, 20 a 24, que é o quê? Que é a invasão dos romanos contra Jerusalém. E a terceira é essa, Aldo. Daniel capítulo 12, verso 1 e versos 7 e 11. Né? Veja, nós sabemos que não se trata da mesma abominação. Esta última, por exemplo, ela só poderia se cumprir a partir do quê? Do tempo em que o sacrifício diário fosse tirado, ou seja, a segunda abominação se cumprisse, né? Do
tempo em que se cumprissem esses 42 meses, ou tempos, metade de um tempo, ou nesse tempo dos 1260 anos. Então, queridos, nós só podemos encontrar isto lá na Idade Média. A primeira abominação, o primeiro domínio político-religioso a adentrar na Terra Santa são os gregos. Os segundos são os romanos. Os romanos, eles mudam de figura. Então, num primeiro momento, são pagãos que invadem Jerusalém. Mas há uma conversão do império para o cristianismo. Então, apesar deles passarem a construir igrejas, né, eles continuam sendo os romanos. Qual é o outro reino político-militar que invade a região? Só nós pegarmos pela história. O domínio romano sobre a Palestina, queridos, esse tempo da segunda abominação, ele dura até o ano de 632. Por quê? Porque em 632, de 632 a 636, o sogro de Maomé, o califa Abu Bakr, ele luta contra o Império Romano Bizantino e ele conquista a Palestina. Então ele funda lá o Califado de Rashidun. Ele impõe o islamismo em Jerusalém, e no lugar onde havia o templo, os muçulmanos levantam ali uma pequena mesquita, que mais tarde é substituída pela mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha. Este é o tempo da terceira abominação, da qual fala o capítulo 12 de Daniel. Ele é o ponto de partida para a gente contar 1290 anos proféticos. E o que acontece 1290 anos depois? Simplesmente nós chegamos a 1922. Vocês lembram que no primeiro comentário que eu fiz, aliás, no segundo, né? Primeiro foi a introdução, o segundo, a pergunta do Aldo. Eu falei que em 1917 o Reino Unido se compromete com o estabelecimento de um Estado judeu na Terra Santa. Pois bem, em 1922 chega ao fim, né? Olha só, chega ao fim o domínio do Império Otomano sobre Jerusalém. Jerusalém passa então, numa forma de protetorado, às mãos da Inglaterra. A mesma Inglaterra, queridos, que vai então prometer para os judeus sionistas a criação do Estado de Israel. Então acaba ali em 1922, exatamente, queridos, 1290 anos depois da terceira abominação da desolação ser colocada em Jerusalém. Acaba ali o domínio muçulmano sobre Jerusalém. E vejam, depois daquilo nunca mais foi renovado, e não o será. Então veja, 1290 anos. Só que a palavra que você citou fala em bem-aventurado que espere, chega até 1335 dias, ou seja, 1335 anos, 45 anos a mais. O que acontece? Lembra do que eu falei na segunda pergunta? O ano é 1967, Guerra dos 6 Dias. Jerusalém, ela é conquistada, Diácono Aldo, pelas forças de Israel, pela primeira vez. Desde que Jesus declarou que Jerusalém seria pisada pelos gentios, pela primeira vez Jerusalém ela se torna domínio dos judeus. É a primeira vez desde a profecia de Cristo. Por que bem-aventurado ou feliz? Porque estão vendo o cumprimento da palavra de Deus. Mas isto aqui ainda não é o fim dos tempos. Segundo as profecias, outras coisas vão acontecer, mas Israel está de volta à Terra Santa. Ainda falta a restauração espiritual,
mas Israel já está dominando Jerusalém. Ou seja, a palavra está se cumprindo. Esses itens da profecia estão se cumprindo. Quais então estão faltando? Justamente a volta de Cristo e justamente a ressurreição dos mortos. Então veja, o cumprimento desses pontos nos mostram que cada vez estão mais próximos de se cumprir os outros itens que foram profetizados pelos profetas. Não quer dizer que logo depois disto já haveria a volta de Jesus e a paz. Pelo contrário, profetas como Zacarias, lá no capítulo 14, e o citado já Ezequiel 38 pelo presbítero Maciel, nos dizem que haverá guerra ainda em Israel. Então haverá ainda guerra. Por quê? Porque tem que se cumprir todas as profecias. Mas por que haverá guerra em Israel? Porque Israel retornou e hoje ele domina Jerusalém. Certo? Então, queridos, quando nós pegamos essa pergunta, né, do diácono Aldo, que ele nos fez, esses dias dizem respeito à restauração de Israel na Terra Santa, não é uma contradição se pensarmos que não haverá paz para o futuro? Não, porque Israel já está estabelecido, só que a Bíblia diz que para haver uma total restauração, e essa total restauração será espiritual, deve haver ainda uma guerra, um conflito, em que Israel, que hoje está seguro, pelo menos acha que está seguro, né, com o Iron Dome, né, que é o domo de ferro que protege ali a Jerusalém, mesmo com essas proteções, Israel perceberá que isto não é suficiente para que ele seja de fato protegido. Israel precisará olhar para o Messias, aquele que eles um dia transpassaram. E aí nós temos as profecias, as promessas da restauração total de Israel, com Jesus voltando para reinar entre eles, o Messias prometido que eles reconhecerão. Então, quer dizer, não há contradição. Na verdade, o que há é o cumprimento da palavra de Deus, mas nós temos que separar. Nós temos que separar, né, cada uma dessas profecias e não entender que, acabou Daniel, então já é o tempo do fim. Até porque o capítulo 12 de Daniel não está na ordem correta. Então primeiro ele fala o tempo do fim, depois ele pega uma segunda visão em que ele vai falar sobre os 42 meses proféticos, depois ele pega uma outra ainda em que ele mesmo pergunta, né, sobre quando se cumprirá. E aí ele fala sobre purificação, limpeza, provação, né, que é o que acontece hoje no tempo do fim, e sobretudo, né, esses 1290 dias e 1335 dias que já se cumpriram.